Então, olá, turma. Então, agora a gente vai ver média aritmética ponderada. Então, a gente viu a média aritmética simples, que é a mais comum, assim, da gente estudar, né? E hoje a gente vai ver a média ponderada. Então, ela é meio relacionada com a média aritmética simples, tá? Então, aquele exercício que a gente fez, o último ali, o número 4, ele vai ser um pouco relacionado ao que a gente vai ver agora. Então, considere as situações a seguir. Então, situação 1. Observe a tabela com as notas da primeira prova de matemática do bimestre dos alunos de uma turma do 7º ano. Então, tem aqui a tabela, né? Então, o Pedro obteve a nota 7, Amanda 5,5, Cristiane 6, Mário 5, Marcelo 4, Ana Clara 8,5, Ana Paula 4,5, Caroline 5, André 4, Anderson 6, Eunice 13,5, Eva 5, Joyce 6, Mariana 5,5, Jonas 5, Fábio 6, Márcia 5,5 e Douglas 8,5, Ernesto 4,5 e Camila 9. Então aqui eles fizeram a média, né? Ou seja, somaram ali todas as notas, né? Dos 20 alunos. No total aí deu 114 e aí foi dividido por 20, que é a quantidade de alunos, né? Então a média aí dessa turma deu 5,7. Então, a média das notas dessa turma é 5,7, né? Só que, assim foi como a Cristiane fez, né? Que era a média aritmética simples, que foi a primeira média que a gente estudou antes. Agora, o Pedro, ele fez um pouquinho diferente. Então, o Pedro fez assim, ó. Pedro também calculou a média das notas, mas anotou algumas informações antes. Então, ele pegou as notas que teve ali e viu a quantidade que teve dessa nota. Que nem a nota 9, teve apenas um aluno. A nota 8,5, 2 alunos tiraram essa nota. A nota 7, apenas um aluno. A nota 6, 4. A nota 5,5, 3. A nota 5, 4 alunos. A nota 4,5, 2 alunos tiraram. A nota 4, apenas 2 ali. E a nota 3,5, apenas um. Aí, o que ele fez? Lembram lá daquela exercício ali no número 4? Lembra que a gente foi, que era das alturas, né? Então, a gente foi multiplicando a quantidade de alturas, a quantidade, né, de alunos que tinham aquela mesma altura, e depois a gente somou. Então, é isso que a gente vai fazer também. É isso que seria a média ponderada. Só que aí a gente organiza, né, numa conta só, né? Então, que nem ali, né? O 9 teve uma nota só. Então, vai ser 9 vezes 1. 8,5 teve duas notas. Então, vai ser mais 8,5 vezes 2. A nota 7 teve apenas uma. Então, vai ser 7 vezes 1. A nota 6 teve 4. Então, vai ser 6 vezes 4. A nota 5,5 teve 3. Então, vai ser 5,5 vezes 3. A nota 5 teve 4, então vai ser 5 vezes 4. A nota 4,5 teve 2, então vai ser 4,5 vezes 2. E a nota 4 ali também teve duas notas assim, então vai ser 4 vezes 2. E a nota 3,5 teve apenas uma, então vai ser 3,5 vezes 1. Aí primeiro a gente multiplica, né, esses números, resolve as multiplicações aí. Então vai ser 9 vezes 1, que é 9, 8,5 vezes 2, que vai dar 17, 7 vezes 1 dá 7, 6 vezes 4, 24, 5,5 vezes 3 vai dar 16,5, 5 vezes 4 vai dar 20, 4,5 vezes 2 dá 9, 4 vezes 2 dá 8, e 3,5 vezes 1 vai dar 3,5. E somando tudo isso, vai fechar 114. Só que aqui embaixo, né? O que ele fez aqui embaixo? Qual que vai ser o número aqui para ser dividido, né? Então, o que ele fez? Ele somou a quantidade da nota de cada... o valor, né, de cada nota aí. Então, vai ser 1 mais 2 mais 1 mais 4 mais 3 mais 4 mais 2 mais 2 mais 1, que é o que está aqui. E isso tudo aqui vai fechar os 20 alunos, né? Que é a quantidade total ali de alunos. E esses números aqui representam a quantidade de alunos, né? Então, por isso vai dar 20 aí. Então, ficou 114 dividido por 20.
e 114 a gente já viu que é 5,7, que deu o mesmo que a média aritmética aqui. Então, ali na letra A, ele já pede assim, né? Ao calcular a média das notas da turma, é correto dizer que os dois chegaram ao mesmo resultado? Sim, né? E B, eles calcularam essa média da mesma maneira? Justifique sua resposta. Não, né? Enquanto a Cristina aqui fez uma média aritmética simples, né? Somou todas as notas para depois dividir pelo número de alunos, daí obteve ali a média. Já o Pedro, ele primeiro multiplicou, né, a quantidade de notas repetidas pelo número de vezes, né, que apareceram ali, e depois somou os resultados, né, que deu 114, e aqui, né, dividiu pela soma dos números aqui, né, da quantidade que apareceram dessas notas. Então, aqui, né, não, Cristiane somou todas as notas e dividiu o resultado pelo número de notas. Já o Pedro, primeiramente, multiplicou as notas repetidas pelo número de vezes que apareceram. Depois, somou os resultados dessas multiplicações e dividiu o valor obtido pela quantidade de notas, né? Que foi isso que ele fez. Então, isso seria uma média ponderada, tá? Ver a quantidade que tem daquele valor, multiplicar pela essa quantidade, e aí somando, né? E aí depois a gente divide pela soma total dessas quantidades, certo? Então, vamos lá para a página 8, com mais uma situação. Então, situação número 2, né? Então, o professor de matemática, por considerar que o conteúdo da segunda prova do bimestre era mais importante, atribuiu o peso 1 para a primeira prova e peso 2 para a segunda. Então, Eunice tirou 13,5 na primeira prova e 9,5 na segunda. Então, na letra A pede, né, o que significa dizer que a segunda prova tem peso 2. Então, significa que a segunda prova tem um peso maior e ela vai valer, tipo, 2 vezes. Já a primeira prova, ele tem o peso 1, né, então tem um valor menor e vai ser considerado apenas uma vez. Então, aqui, deixa eu começar a escrever aqui. Então, significa que a importância da segunda nota é maior e seu valor será considerado 2 vezes, enquanto a primeira nota será considerada apenas uma. Então, na letra B, se a média do bimestre obtida com as notas das 2 provas, considerando seus pesos, qual foi a média bimestral de Eunice? Então, vamos fazer aí. Então, a média vai ser. Então, a Eunice tirou 13,5 na primeira prova. Como a primeira prova tem peso 1, então a gente vai fazer 3,5 vezes 1. Mais a segunda nota da Eunice foi 9,5. Só que essa segunda nota, né, essa segunda prova, no caso, valia 2 vezes, né? Então, a gente vai fazer 9,5 vezes 2. Já que o número embaixo, que vai ser o número que a gente vai dividir essa soma, ele vai ser a soma dessas notas. Então, se a primeira prova vale 1 e a segunda vale 2, então a gente vai somar 1 mais 2 aqui. Então, 13,5 vezes 1 vai continuar sendo 13,5, mais 9,5 vezes 2, 9 vezes 2 dá 18, e meio vezes 2 vai dar 1, né? Então, vai dar 19. E 1 mais 2 vai ficar 3 aqui embaixo. Então, vai ficar 19 mais 13,5, e isso aqui vai dar 22,5 dividido por 3. Então, vamos relembrar aí como que faz uma divisão, né? Ó, 22,5 tem uma casa decimal, enquanto o 3 aqui não tem. Então, a gente vai acrescentar a vírgula e o zero. Agora, retiramos a vírgula. Temos, então, 225 dividido por 30. Então, quantas vezes o 30 vai caber no 225? Então, vai ser 7 vezes, que vai dar 210. 5 menos 0 dá 5, 2 menos 1 dá 1, 2 menos 2 dá 0. Não tem número para baixar, acrescentamos o 0 e a vírgula. Quantas vezes o 3 cabe no 150? Quantas vezes o 30, desculpa, cabe no 150? 5 vezes, que vai dar 150. Então, a média final aí, né, de Eunice é 7,5. Então, a média bimestral de Eunice é 7,5, certo?
Então, isso seria também uma média ponderada, né? Um exemplo aí. Então, aqui, né, ao organizar as notas dos alunos da turma, podemos indicar o número de vezes que cada uma apareceu, conferindo um peso a cada uma dessas notas. Quanto maior o peso, maior a importância da nota no cálculo da média, ou seja, maior a interferência da nota na média obtida. Da mesma forma, no cálculo da média bimestral, a segunda nota tem maior importância que a primeira, ou seja, maior interferência no resultado obtido para a média. E aqui a gente tem um quadro em vermelho, né? Então, a média aritmética de um conjunto de valores, considerando o peso de cada valor, é denominada média aritmética ponderada. Então, isso aqui é bem importante. Então, conexões. Então, o robô Laura, quando a estatística salva vidas. Após perder a filha Laura recém-nascida, Jackson Fressato criou um programa, em Curitiba, que ajuda a alertar sobre os riscos de infecção generalizada, a sepse. O software lê informações dos pacientes e emite alertas enviando-os a cada 3,8 segundos à equipe médica, com o objetivo de denunciar riscos e gerenciar o quadro dos que já apresentaram deterioração. Funcionando por meio de inteligência artificial, o programa, também chamado de Robô Laura, é responsável por ajudar a salvar, em média, 10 vidas por dia, e já auxiliou mais de 9.000 pessoas no Brasil, operando em 6 hospitais. O levantamento foi feito pelos cientistas de dados Felipe Barletta, de 39 anos, que é estatístico e mestre em bioestatística pela Universidade Estadual de Maringá. Ele atestou os números em 822 dias de funcionamento da tecnologia. O sistema da Laura utiliza, além de sinais vitais, informações como a idade do paciente, comorbidade, gênero, setor de internamento, exames laboratoriais. É completo. Desta forma, por meio de modelos estatísticos que aprendem com os dados, a probabilidade calculada para o óbito é muito mais precisa. Todos os nossos comparativos com os resultados dos tradicionais protocolos são superiores, ressaltou Felipe. Então, aqui, né, uma curiosidade aí sobre estatística, né? Porque a média é uma estatística, né? E ajuda a gente a encontrar dados, né? E com esses dados a gente pode melhorar. Então, pessoal, nas próximas páginas, página 9 e 10, são atividades aí para a gente fazer sobre média ponderada. Então, temos apenas aí 3 exercícios para fazer, né? Então, vou dando algumas dicas aí para vocês. Então, aqui na página 9, temos a questão número 1. Então, a professora de ciências de Bruno aplica 3 provas por bimestre. A primeira prova tem peso 1, a segunda tem peso 2 e a terceira tem peso 4. Então, letra A. Se Bruno tirou 8 na primeira prova, 7,5 na segunda e 6,5, qual foi sua média bimestral? Então, nesse caso, né, cada prova tem um peso. Então, a primeira tem peso 1, a segunda tem peso 2 e a terceira peso 4. Então, se Bruno tirou 8 na primeira, a gente vai fazer 8 vezes 1 mais a nota da segunda, né? Então, a nota da segunda foi 7,5, só que a nota da segunda prova tem peso 2, né? Então, já vai multiplicar 7,5 por 2. E já a terceira prova tem peso 4. E na terceira prova, né, ele tirou 6,5. Então, a gente vai fazer 6,5 vezes 4. E aqui embaixo, a gente soma o peso dessas provas, né? Então, vai ser a primeira tem peso 1, mais a segunda tem peso 2, mais a terceira que tem peso igual a 4. E aqui vocês vão fazer, né, as multiplicações, somar aqui e assim por diante, tá? Então, aqui vocês vão terminar de fazer. Na letra B, se todas as provas tivessem o mesmo peso, qual seria a média bimestral de Bruno? Então, se elas tivessem todas o mesmo peso, a gente não precisaria, né, multiplicar aí. A gente vai apenas somar essas notas. Então, se ele tirou 8 na primeira, 7,5 na segunda e 6,5 na terceira, a gente somar 8 mais 7,5 mais 6,5, e aí dividir pela quantidade de provas, né, que são 3. Então, aqui seria aquela média aritmética simples que a gente viu ali no começo. Então, vai ser 8 mais 7,5 mais 6,5. E como são 3 provas, vão ser 3 aqui embaixo, né? E aqui vocês vão continuar a questão, né? Vou somar, depois dividir. E é na letra C, né? Porque a média aritmética ponderada das notas é menor que a média aritmética das notas nessa situação.
Então, aqui eu vou deixar para vocês pensarem e responderem o que vocês concluíram aí com essas duas notas, tá? Com essas duas médias, quero dizer. Então, e depois aqui a gente corrige, certo? Então, questão número 2. Então, aqui, né, em uma fábrica de doces, há 40 funcionários que trabalham na linha de produção. No quadro a seguir, apresentam-se os salários deles. Então, número de funcionários. Então, tem número de funcionários e salário, né? Então, tem 14 funcionários que ganham 1.550, 17 funcionários que ganham 1.842 e 9 que ganham 1.958. Então, na letra A, pede qual é a soma dos salários dos 40 funcionários da linha de produção dessa fábrica, né? Então, no total aqui, tem 40 funcionários. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai ter que pegar o 14 e multiplicar por 1.550, para saber o total que esses 14 ganham, né? Depois pegar o 17 e multiplicar por 1.842. E pegar ali os 9 e multiplicar por 1.958. E depois, né, somar o total desses aqui. Na letra B, pede assim, né, nessa fábrica, qual é o salário médio dos 40 funcionários que trabalham na linha de produção? Então, vocês vão pegar o total aqui, né, que deu a soma ali dos 40 funcionários e dividir pela quantidade de funcionários, né? E vocês vão encontrar aí a média. Então, essa aí seria a questão número 2 e a questão número 3. Então, questão número 3 aqui na página 10, né, a última aqui. Então, diz assim, né, Tatiane trabalha em um restaurante. Para fazer o molho de uma macarronada, foi à feira comprar tomate. Ela comprou 6 quilos de tomate em uma banca, a R$ 2,75 por quilograma. Dias depois, comprou 14 quilos de tomate em outra banca, pagando 3,15 por quilograma. De acordo com as informações dadas, responda as questões. Letra A. Qual foi o valor gasto por Tatiane na primeira banca? Então, vocês vão ter que ver ali as informações da primeira banca. Então, ela comprou 6 quilos e cada quilograma era R$ 2,75. Na letra B, pede quanto que ela gastou na segunda banca. Já na segunda banca, ela comprou 14 quilos. Cada quilo custa R$ 3,15. E aqui na letra C, pede quanto que ela gastou ao todo, né? Então, vocês vão ter que somar os dois valores aí da letra A e da letra B. Já na letra D, pede assim, considerando que Tatiane comprou o quilograma do tomate com valores diferentes, ou seja, na primeira banca ela comprou 6 quilos e na segunda ela comprou 14, né? Qual é o valor médio pago por ela pelo quilograma do tomate? Então, ali vocês vão ter que, pela soma ali, né, que deu no total, nas duas bancas, vocês vão ter que fazer a divisão pelo total de quilogramas que ela comprou de tomate. E já na letra E, ele pede qual é a média aritmética, como ele não fala aqui que é a média ponderada, então vai ser a média aritmética simples, dos preços por quilograma de tomate nessas duas bancas. Então, nesse caso aqui, vocês vão ter que pegar os valores por quilo aí dos tomates, né? E vai ter que dividir, né, pela quantidade ali dos valores, certo? Para encontrar a média simples aí do valor das duas bancas. Então, seria isso aí, né, e da página 10. Já na página 11, 12, 13, temos aí o que aprendi e tem bastante exercício aí, né, pra gente fazer. Tem mais umas 7 atividades ali, mas acredito que essa parte é simples, tá? Então, vocês vão conseguir fazer rapidinho. Então, vocês vão fazer agora, né, após fazer esses aqui da página 10, fazer ali da página 11, 12 e 13. Então, vai estar misturando ali um pouco, tanto a média aritmética simples quanto a ponderada, certo? E até logo.